Os teólogos do século XX foram alguns dos principais responsáveis por moldar o pensamento cristão moderno, em um período marcado por guerras mundiais, avanços científicos, mudanças culturais e profundas transformações sociais. Esses homens dedicaram suas vidas aos estudos da palavra, à defesa da fé cristã e à aplicação das verdades bíblicas aos desafios da época. Nesse vídeo, conheceremos 10 dos principais deles e seu legado para a história do cristianismo. Karl Barth foi um dos teólogos mais influentes do século XX. Nascido na Suíça, destacou-se por sua defesa da autoridade da revelação divina em uma época em que muitas correntes buscavam adaptar o cristianismo às ideias modernas. Sua obra ganhou notoriedade com a publicação de seu comentário sobre a Epístola aos Romanos, que causou grande impacto no mundo teológico e marcou uma nova fase do pensamento protestante. Ele também teve participação na resistência ao nazismo, ajudando a elaborar a Declaração de Barmen, enquanto sua principal obra, Dogmática Eclesiástica, influenciou gerações de pastores e estudiosos. Apesar disso, algumas de suas posições teológicas sobre inspiração bíblica e doutrina da revelação foram alvo de críticas severas. Ainda assim, seu impacto sobre a teologia contemporânea é inegável. A W. Tozer foi um dos grandes escritores cristãos recentes e uma das vozes mais respeitadas da espiritualidade evangélica. Ele teve pouca formação acadêmica, mas desenvolveu um profundo conhecimento das Escrituras e uma vida de intensa devoção a Deus. Durante décadas, serviu como pastor e pregador, destacando-se por suas mensagens sobre a santidade de Deus, a necessidade de uma fé autêntica e os perigos do superficialismo espiritual. Tozer acreditava que muitos cristãos haviam perdido a visão da grandeza de Deus e buscou corrigir isso por meio de seus sermões e escritos. Entre suas obras mais conhecidas estão A Busca de Deus e O Conhecimento do Santo, livros que continuam sendo lidos por muitos cristãos ao redor do mundo. C.S. Lewis foi um dos maiores escritores cristãos e defensores intelectuais da fé na era moderna. Professor universitário, anglicano e especialista em literatura, destacou-se por sua capacidade de apresentar conceitos complexos do cristianismo de forma clara, lógica e acessível a todos. Após abandonar o ateísmo e converter-se ao cristianismo, Lewis passou a dedicar grande parte de sua vida à defesa da fé cristã por meio de palestras, debates e livros. Suas obras abordaram temas como a existência de Deus, a moralidade, o sofrimento humano e a racionalidade da fé cristã, alcançando milhões de leitores em todo o mundo. Entre seus livros mais conhecidos estão Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz e As Crônicas de Nárnia, uma das séries literárias mais famosas da história, repleta de alegorias cristãs. Martin Lloyd-Jones foi um dos pregadores mais influentes e uma das principais vozes do protestantismo reformado moderno. Ele abandonou sua carreira na medicina para dedicar sua vida à pregação do evangelho e ao ministério pastoral, servindo como pastor em Londres e tornando-se conhecido por sua pregação expositiva e sua defesa da centralidade da palavra de Deus na vida da igreja, crendo que a maior necessidade do cristianismo moderno era um retorno à pregação bíblica fiel e ao poder do Espírito Santo. Entre suas obras mais conhecidas estão Estudos no Sermão do Monte, Pregação e Pregadores e sua extensa série de exposições sobre a Epístola aos Romanos. Seus sermões continuam sendo estudados e publicados décadas após sua morte, com grande influência sobre pastores, teólogos e cristãos ao redor do mundo. Dietrich Bonhoeffer foi um dos teólogos cristãos mais admirados do século XX e uma das figuras mais marcantes da resistência ao nazismo. Nascido na Alemanha, destacou-se desde jovem por sua inteligência, profundidade teológica e compromisso com os ensinamentos de Cristo, tornando-se um dos principais opositores da tentativa do regime nazista de controlar a igreja alemã. Sua atuação foi fundamental na Igreja Confessante, movimento que buscava preservar a fidelidade das igrejas às Escrituras diante da interferência política do governo. Entre suas obras mais conhecidas estão Discipulado e Vida em Comunhão, livros que continuam influenciando cristãos em todo o mundo. Sua oposição ao regime acabou levando à sua prisão e, posteriormente, à sua execução poucas semanas antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Francis Schaeffer foi um dos mais influentes pensadores cristãos do último século e uma das principais vozes no diálogo entre fé, filosofia e cultura. Ele dedicou grande parte de sua vida a mostrar como o cristianismo oferece respostas coerentes para as grandes questões da existência humana. Ao lado de sua esposa Edith, fundou a comunidade L'Abri, na Suíça, um centro de estudos e acolhimento que recebeu milhares de estudantes, intelectuais e pessoas em busca de respostas espirituais. Ali, Schaeffer desenvolveu um ministério voltado para a defesa racional da fé cristã e para a análise crítica da cultura contemporânea.
Seus escritos exerceram grande influência sobre a apologética cristã e sobre a formação de uma cosmovisão bíblica com capacidade de conectar teologia, cultura e evangelização. John Stott foi um dos mais influentes líderes evangélicos e uma das figuras centrais do protestantismo contemporâneo, atuando como pastor, teólogo e escritor e exercendo enorme influência sobre igrejas e cristãos por todo o mundo. Ao longo de seu ministério, Stott tornou-se conhecido por sua defesa da autoridade das Escrituras, da pregação expositiva e do compromisso com a evangelização. Sua atuação ultrapassou os limites de sua igreja local, contribuindo para o fortalecimento do movimento evangélico internacional e para importantes discussões teológicas dentro do protestantismo. Entre suas obras mais conhecidas estão Cristianismo Básico, A Cruz de Cristo e Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, que combinam profundidade teológica, clareza pastoral e aplicação prática à vida cristã. J. I. Packer foi um dos teólogos evangélicos mais respeitados e uma das principais hostes da teologia reformada contemporânea. Sua vida foi dedicada ao ensino, à escrita e à defesa das doutrinas históricas do cristianismo, e ao longo de sua carreira, destacou-se por sua capacidade de unir profundidade teológica e aplicação prática, tornando temas complexos acessíveis, todos para a vida cristã. Packer também desempenhou papel importante na renovação do interesse pelos puritanos, ajudando uma nova geração de cristãos a redescobrir seus escritos e sua espiritualidade. Ele foi autor de muitas obras, como O Conhecimento de Deus, Evangelização e a Soberania de Deus e Entre os Gigantes de Deus. Com isso, Packer permanece como um dos teólogos mais influentes da história do protestantismo. R.C. Sproul foi um dos mais influentes teólogos reformados dos tempos recentes e uma das principais vozes na defesa da teologia bíblica e histórica. Membro da Igreja Presbiteriana, dedicou sua vida ao ensino das Escrituras e à formação de cristãos, pastores e líderes ao redor do mundo, destacando-se por sua habilidade em explicar doutrinas complexas de forma clara e acessível. Sproul enfatizava especialmente a santidade de Deus, a autoridade das Escrituras e as doutrinas da graça, temas que marcaram profundamente seu ensino. Entre suas obras mais conhecidas estão A Santidade de Deus, Eleitos de Deus e Todos Somos Teólogos. Por sua fidelidade doutrinária e sua enorme influência sobre o evangelicalismo contemporâneo, Sproul permanece como uma das figuras mais importantes da teologia moderna e, quem sabe, de todos os tempos. John MacArthur foi um dos mais influentes pastores e teólogos do protestantismo contemporâneo, conhecido por seu compromisso com a pregação expositiva e a autoridade das Escrituras, dedicando mais de 5 décadas ao ministério pastoral, tornando-se uma referência para milhões de cristãos ao redor do mundo. Durante seu longo ministério, destacou-se por sua defesa da interpretação literal e histórica da Bíblia, bem como por sua firmeza em questões doutrinárias. Seus sermões, livros e conferências exerceram grande influência sobre igrejas, seminários e líderes evangélicos em diversos países. Ele tem variados escritos sobre os mais diversos temas, incluindo o Evangelho segundo Jesus, Com Vergonha do Evangelho, Como Estudar a Bíblia, Fogo Estranho e uma série de comentários bíblicos muito importantes para o protestantismo atual. Apesar de 10 nomes terem sido mencionados, essa lista foi muito difícil de fazer, pois existem muitos outros grandes teólogos que ficaram de fora, então fica uma menção honrosa para homens como Hans Hoekmaker, Wayne Grudem, Cornelius Van Til, Timothy Keller, D.A. Carson, Herman Duivert, Paul Tillich e muitos outros. E assim, terminamos este vídeo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido mais. Que Deus te abençoe e tchau!